Fala, meu povo, e aí? Estamos no ano 2026 e a pergunta que eu faço a você é se você está preparado para as coisas que porventura podem acontecer. Dentre elas, a gente está vendo aí situações bastante adversas pelo mundo afora, inclusive no Brasil, né? Então, a gente está tendo aí uma situação de conflito aqui do lado, aqui na Venezuela. Nós estamos vendo aí a situação do Irã, né? Numa condição iminente de uma guerra com os Estados Unidos, devido a pelo que consta, né, pelo que aparece na mídia e muita gente falando em média 20 mil pessoas mortas devido ao Irã estar agindo contra os manifestantes, né, e a gente já conhece a história do Irã há muito tempo, né, então toda vez que alguém tenta se ir contra o Irã, a população ir contra o Irã, acontece o que nós sabemos costumeiramente, tá? Uma coisa importante a dizer, como eu sempre digo na sala de aula, também digo a você aqui que está comigo. Não tem apenas como esse vídeo uma informação, tá? Porque muitas pessoas na internet hoje usam a internet para falar mentiras, né? Aquela história dos fake news. Por isso que é importante que nós tenhamos a preocupação em buscar informação em vários lugares diferentes na internet. E evidentemente, né, tem que buscar pessoas confiáveis, tá bom? Bom, além do Irã, temos a situação aqui no Brasil da Venezuela, que está aqui na porta de casa, né? Já que eu moro inclusive na Amazônia. E temos aí também a questão da Rússia, né? Uma guerra que se estende há anos. Então, o mundo está no processo aí, como estávamos esperando que acontecesse. E isso é fato. O fato independente de qualquer coisa, a gente sabe que essa condição ela estava na iminência de acontecer e cedo ou tarde aconteceria. A questão agora é a seguinte: a pergunta que eu faço a você é se você está preparado para o que está por vir, ok? Então a gente vê aí situações de conflito. A gente fala, né, costumeiramente sobre a questão de sobrevivencialismo, e você tem tirado da tua mente essa ideia de sobrevivencialismo, é aquela condição do cara preparado, né, para depois do fim do mundo, né, a questão do, como a gente vê ali no filme, o livro de Ali. Porque na verdade o sobrevivencialista tem que estar preparado não para o amanhã, ele tem que estar preparado para o hoje. Porque hoje você pode ter uma situação de guerra, você pode se perder no meio de uma mata, né? Você pode ser vítima de uma tentativa de assalto, você pode ser vítima de uma tentativa de sequestro. Por que eu digo tentativa? Porque se você estiver preparado, você vai perceber, né? Então, nas aulas, palestras que eu faço, eu sempre digo o importante é que nós estejamos preparados. Eu, como especialista em segurança pública, quando eu falo hoje em dia em especialista em segurança pública, eu sempre tenho que enfatizar, pessoal, eu não sou especialista que diz pega uma pedra e joga no traficante não, tá? Pelo amor de Deus, isso não existe, cara, isso não existe, tá? O especialista, ele vai dizer a você qual é a realidade, né, da segurança pública e o que você tem que fazer de maneira racional, pelo amor de Deus, tá? Se alguém pensa que uma pedra resolve alguma coisa com uma pessoa estando com um fuzil, só se você fosse Davi, filho. Talvez resolveria. Aí resolveria. Mas se não, filho, eu, sabe, enfim. É uma coisa tão ridícula alguém dizer isso que eu até prefiro não comentar mais. Mas é isso, tá? Eu sou especialista em segurança pública, né? Estudo para isso. Sou especialista em direitos humanos e tenho toda uma formação voltada para isso. Não é falar da boca para fora, realmente é ser. Bom, dando continuidade, o nosso objetivo é fazer com que você entenda que você seja uma pessoa operacional. Ser operacional não é ter uma arma, tá? Ser operacional não é ter uma faca. Ser operacional não é saber primeiros socorros, não. Ser operacional é isso e muito mais.
Com relação à questão da arma, que eu digo, tá? É importante frisar que a gente tem que estar preparado intelectualmente, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente para o trabalho, tecnicamente para a vida. Tecnicamente é colocar a teoria em prática, né? Então, a pergunta que eu faço a você: você está preparado? Se você precisasse correr para salvar alguém, você estaria preparado para correr para salvar esse alguém? Você estaria preparado para correr de alguém? Sim, porque o bom senso, a lógica nos ensina que tem dados momentos que nós temos que correr para cima para resolver e outras vezes correr do perigo. Suponhamos que tem uma... Vou trazer aqui para a nossa realidade, né? Você está num local e numa fazenda e dá de cara com uma onça, né? Claro, lembrando, tá? Se você corre de uma onça, a tendência é que ela se sinta instigada a correr atrás, porque vai causar nela ali o instinto de caçadora, né? Então, é importante conhecer sobre essa filosofia, sobre essa psicologia toda dos animais. Então, uma coisa interessante é dizer o seguinte: vamos supor que você veja um perigo e queira correr desse perigo. Você está preparado para isso? Ok. Se você está tomando banho e vê um jacaré, você tem condições físicas de nadar rapidamente para sair do perigo? Se você vê alguém que está agredindo sua filha, seu filho, sua esposa, sua mãe, você tem condições de defender as pessoas que você ama? É essa, é essa a nossa abordagem aqui. Esteja preparado intelectualmente. Ser operacional é isso. Está preparado intelectualmente, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente para a vida. Intelectualmente. Intelectualmente consiste em conhecimento. Tenha conhecimento sobre técnicas, sobre procedimentos. Tenha conhecimento sobre... Leia, veja vídeos, ouça áudios. Aprenda a lidar com situações adversas teoricamente. Porque se você aprende a teoria, tá? A tendência, e é o certo a fazer, é colocar em prática as técnicas teóricas, tá? Para isso é importante que você esteja preparado também fisicamente. Sancler, como é que eu vou estar preparado fisicamente? Alimentação. Alimentação balanceada. Como que Deus faz e evite comer o que o homem faz. Alimentação. Água. 4 litros em média de água por dia. Ok? Sono. 6 horas no mínimo de sono. 6 horas. Faça atividade física, ok? Pode ser calistenia, pode ser o código Tabata, pode ser até mesmo o crossfit, que vai te dar o melhor condicionamento físico, né? Faça musculação. É bom condicionar os músculos, né, os músculos do corpo. Inclusive, isso vai favorecer você. Atividade física favorece você psicologicamente. Outra coisa importante. Para estar bem fisicamente, disciplina. Ou seja, todos os dias eu faço. Claro, não consigo fazer todos os dias. Faça. A disciplina consiste em repetição. Uma vez ao dia, uma vez a cada 2 dias, mas faça, sabe? E não queira mudar da água para o vinho. Vá num processo que às vezes é um pouco demorado, mas vá mudando, né? É aquela velha filosofia do Kaizen, ou seja hoje melhor do que ontem e seja amanhã melhor do que hoje, né? Então isso é sumariamente importante na tua vida. Outra coisa importante dizer a você além da disciplina, você precisa ter conhecimento. Conhecer quer dizer busque conhecer processos, procedimentos, alimentação, quando eu falo dieta, eu não estou falando daquela dieta de 21 dias, não. É reeducação alimentar, tá bom? É saber o que comer e saber o que não comer. Outra coisa importante. Além de você estar preparado intelectualmente, fisicamente, esteja preparado psicologicamente. Para estar preparado psicologicamente, consiste em você fazer coisas que vai melhorar o teu psicológico, fazendo coisas tais como 1. Atividade física. 2. Meditação. 3. Tenha um hobby.
um hobby, ou seja, tem uma prática que você faz ali com prazer, pescar, acampar, né? Fazer coisas que te dão satisfação. E esse hobby, inclusive, você pode fazer junto com a tua família ou mesmo sozinho. Mas quando você insere a família nesse contexto é muito bom. Para isso é interessante que você, inclusive, pratique ali o sobrevivencialismo, né? Vá a um stand de tiro, né? Vá a uma academia. Tenha hobbies que vão fazer, que vão favorecer você em vários aspectos, não só no fator psicológico, mas também no fator físico. Isso tudo nos leva ao final que eu disse a vocês, que é estar preparado tecnicamente, que é colocar a teoria em prática. Filho, Irã, Venezuela, Brasil, Rússia, sabe, pode no final não acontecer um conflito sério, pode no final não acontecer nada grave, pode no final não chegar nenhuma consequência até você. Que bom se isso for assim. Porque nós sobrevivencialistas pensamos o seguinte: é muito bom quando eu me preparo para tudo e esse tudo não chega. É muito bom quando eu penso, vai dar merda. E não dá. Você acha que nós sobrevivencialistas lamentamos por isso? Negativo. A gente agradece a Deus pelo fato de nós estarmos errados nesse aspecto. Entendeu? Então, pessoal, tá dada a dica. E uma coisa que eu digo a vocês: tenham materiais, tenham equipamentos, tenham um corpo preparado para isso, tenham a mente preparada para isso, porque pode nada acontecer ou pode tudo acontecer. Outra coisa importante, eu sempre gosto de dizer, e vou gravar um vídeo a respeito disso, de maneira bem mais detalhada, né? É que é importante que você tenha um kit de primeiros socorros. E tenha esse kit com você o tempo todo. Também tenha um EDC, para trazer para o nosso português, equipamento de uso diário, né? Everyday Care, né? do inglês, né? Equipamento de uso diário. Então, claro, meu inglês não é bom, mas é mais ou menos isso, né? Então, a ideia é essa. Sancler, você acha que vale a pena fazer isso, ser um sobrevivencialista, estar preparado para o que pode acontecer daqui a alguns anos, ou o que pode acontecer hoje? Com certeza. Com certeza. Tenho 54 anos atualmente e digo a vocês, é muito bom você chegar aos 54 anos e se ver em condições boas, né? Porque, como eu sempre digo, apesar do cabelo branco, o importante não é você ter idade, né? Porque o que determina uma pessoa velha não é a idade, é a condição física do indivíduo, né? Então, recomendo a vocês que cuidem da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, né? Aprendam, evoluam e acompanhem nossos vídeos para que você possa, todos os dias, melhorar um pouquinho mais. E seja bem-vindo, né, aos nossos vídeos. Você que já nos assiste, agradeço. Você que chegou agora, também agradeço. E aquela velha história, né? Se inscreva no nosso canal, também dê o like e continue aí no processo de nos conhecer um pouco mais. E importante, conheça a si próprio, conheça você mesmo um pouco mais. Veja quem é você, veja onde você quer chegar e como fazer para chegar até lá. É isso? Então, um abraço a todos.